Bem-vindo ao canal Psicologia Explicada, um espaço criado para transformar conceitos complexos da psicologia em conhecimento acessível, útil e aplicável na sua vida pessoal, profissional e acadêmica. Aqui, cada tema é explorado com profundidade, sensibilidade e compromisso com a clareza, sempre buscando unir teoria e prática de forma viva. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um dos procedimentos mais importantes da análise do comportamento, o esvanecimento. Prepare-se para compreender não só o conceito, mas também sua aplicação prática em diferentes contextos da aprendizagem e do desenvolvimento humano. O esvanecimento, também chamado de esmaecimento por alguns autores, é uma das estratégias mais sutis e eficazes dentro do processo de ensino-aprendizagem, especialmente no campo da análise do comportamento aplicada. Sua definição, segundo Martin e Pear, envolve uma mudança gradual de um estímulo antecedente que controla uma resposta, de modo que essa resposta passe a ocorrer diante de um estímulo parcialmente modificado ou completamente novo. Isso quer dizer que, por meio do esvanecimento, é possível transferir o controle de um comportamento que antes dependia de uma ajuda explícita para um contexto mais natural, onde o comportamento se manifesta de forma independente. Esse procedimento é especialmente útil para minimizar erros durante o processo de aprendizagem, pois permite a transição do controle de uma resposta de forma segura, planejada e cuidadosa. Na prática, o esvanecimento se mostra essencial em situações diversas da vida cotidiana, da educação ao cuidado terapêutico. Imagine uma criança aprendendo a andar de bicicleta. No início, o adulto oferece um suporte completo, segurando o banco com firmeza. Aos poucos, esse apoio vai sendo reduzido. Primeiro, o adulto solta por breves momentos. Depois, apenas caminha ao lado da criança. Até que, por fim, ela pedala sozinha, sem se dar conta de que não há mais mão segurando. Esse processo é uma metáfora viva do que é o esvanecimento. Ele permite que a criança experimente o sucesso sob controle de estímulos que estarão presentes no ambiente natural. Um exemplo clínico muito comum é o ensino da fala funcional em crianças com autismo. Pedro, por exemplo, era uma criança que imitava sons, mas quando lhe perguntavam qual é o seu nome, ele respondia apenas nome. A professora iniciou o ensino com reforçadores e aplicou o esvanecimento de forma progressiva. Ela fazia a pergunta e em seguida dizia o nome Pedro, com voz clara. Com o tempo foi diminuindo o volume da fala até Pedro conseguir responder corretamente apenas com a pergunta. Isso ilustra o que chamamos de transferência de controle de estímulo. A resposta Pedro passou a ocorrer diante da pergunta e não mais da repetição do nome. O esvanecimento pode ocorrer de várias formas, manipulando diferentes dimensões de um estímulo. É possível alterar o volume da fala, a intensidade do toque, a quantidade de ajuda física ou verbal, o ambiente em que o comportamento é praticado ou até o número de pessoas envolvidas. Por exemplo, quando se ensina uma criança a traçar a letra A, começa-se com auxílio físico direto, segurando a mão da criança. Depois passa-se para um toque leve. Em seguida, usa-se papel com linhas pontilhadas. Por fim, espera-se que a criança trace a letra de forma independente. Esse processo de retirada gradual da ajuda é o núcleo do esvanecimento. Controlar o ritmo dessa retirada é fundamental. Esvanecer rápido demais pode gerar frustração, aumentar erros e prejudicar o aprendizado. Por outro lado, esvanecer lentamente demais pode tornar a criança dependente das ajudas, prejudicando sua autonomia. Por isso, o educador ou terapeuta deve observar com atenção o comportamento da criança em cada etapa e ajustar o nível de ajuda conforme necessário. Esse equilíbrio é o que torna o esvanecimento um procedimento delicado e, ao mesmo tempo, incrivelmente eficaz. O controle discriminativo é um conceito associado ao esvanecimento e diz respeito à probabilidade de ocorrência de uma resposta na presença de um estímulo específico. Em outras palavras, ele ocorre quando a pessoa aprende a responder de maneira diferente dependendo do contexto. Isso é importante porque a aprendizagem sem erros economiza tempo, reduz frustração e fortalece o vínculo com o processo educativo. Quando a resposta correta é reforçada consistentemente na presença do estímulo certo, esse estímulo se torna discriminativo e a aprendizagem se solidifica. Existem diferentes tipos de deixas ou prompts que podem ser usados durante o esvanecimento. As deixas podem ser físicas, como segurar a mão da criança, gestuais, como apontar, modelos, como demonstrar o comportamento desejado, ou verbais, como dar instruções. Também podem ser ambientais, como posicionar materiais de forma acessível, ou ainda deixas extra-estímulo, que acrescentam algo externo ao estímulo natural, como usar uma colher colorida para ensinar a comer.
Já as deixas intraestímulo modificam o próprio estímulo, como engrossar a linha de um desenho. Estudos mostram que deixas intraestímulo são mais eficazes porque exigem menos generalização depois. Ao planejar o esvanecimento, é necessário estabelecer claramente qual é o estímulo final desejado, aquele que estará presente no ambiente natural, e qual será o estímulo inicial, a deixa que garantirá que o comportamento ocorra com sucesso no início do ensino. É fundamental também planejar as etapas intermediárias, observando que os passos devem ser suficientes para garantir que a resposta ocorra sob controle do novo estímulo antes que o anterior seja completamente retirado. Um erro comum é não estabelecer claramente o estímulo final e iniciar um processo de esvanecimento sem uma direção precisa. Isso pode resultar em respostas que não se mantêm fora do ambiente de treino. Outro risco é o ensino acidental via esvanecimento, em que a criança aprende, por exemplo, a se comportar de forma inadequada porque os adultos reforçaram, mesmo sem perceber, esse comportamento em etapas sucessivas. Um caso ilustrativo é o da criança que começa a bater a cabeça levemente para obter atenção. Os adultos reagem, reforçando o comportamento. Com o tempo, a criança intensifica o comportamento, passando a bater com mais força. O controle do comportamento se deslocou para um estímulo mais intenso, o que também é esvanecimento, porém com efeito indesejado. Por isso, é importante aplicar diretrizes para um esvanecimento eficaz, escolher cuidadosamente o estímulo final, definir reforçadores apropriados, aplicar o plano de forma sistemática, reduzir as deixas conforme o progresso do aprendiz e garantir que ao final o comportamento ocorra de forma independente. As vantagens do controle discriminativo sem erros são muitas. Os erros consomem tempo e energia. Além disso, erros tendem a ocorrer repetidamente quando não corrigidos, especialmente em contextos de extinção. Isso pode reduzir a resistência à frustração e afetar a motivação. Ainda, erros não reforçados geram efeitos emocionais negativos, como desânimo, frustração ou desinteresse. O esvanecimento reduz esses riscos. Ele respeita o tempo do aprendiz, fortalece sua autoconfiança e conduz a uma aprendizagem mais fluida e sustentável. Na escola, o esvanecimento está presente em atividades simples como ensinar a traçar, copiar letras, desenhar formas geométricas ou aprender números. No dia a dia, vemos esvanecimento ao ensinar a criança a comer sozinha, escovar os dentes, vestir a roupa ou atravessar a rua com segurança. Em todos esses casos, o adulto começa com alta participação, depois diminui a ajuda, até que a criança se torne autônoma. Para que o esvanecimento funcione, é essencial compreender que ele não é apenas uma técnica, mas um processo de respeito ao tempo de desenvolvimento de cada pessoa. Cada passo deve ser baseado na observação atenta, no reforço positivo e na intenção clara de promover autonomia. É como quem ensina a voar e, aos poucos, abre as mãos, deixando o outro alçar voo por si. Por isso, ao pensar em esvanecimento, pense em cuidado, em presença estratégica e em ensino que prepara para a vida. Pense em um processo que, mesmo ao desaparecer, deixa como herança a capacidade de agir, responder e viver de forma independente. Se este conteúdo tocou você, se ele te ajudou a compreender mais sobre a importância do esvanecimento no ensino e na vida, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outros educadores, terapeutas ou familiares que também desejam transformar o ensino em uma jornada de libertação. Porque ensinar é, no fundo, acompanhar até que o outro possa ir sozinho. E isso é mais do que ensinar, isso é amar. Obrigado por estar aqui. Até o próximo vídeo. Se este conteúdo fez sentido para você, se ele clareou seus estudos ou te inspirou de alguma forma, não se esqueça de curtir este vídeo, deixar seu comentário aqui embaixo contando o que mais te tocou ou o que você gostaria de ver nos próximos episódios e, claro, compartilhe com alguém que também precisa conhecer mais sobre o esvanecimento e outras ferramentas da psicologia aplicada. Cada curtida, cada comentário e cada compartilhamento ajuda este canal a alcançar mais pessoas e a seguir firme na missão de tornar a psicologia acessível, transformadora e viva. Obrigado por estar aqui comigo. Nos vemos no próximo vídeo do Psicologia Explicada. Até lá!